Amém, irmãos? Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 13. Muitas coisas boas para nós aprendermos nessa palavra. O tempo talvez não vai dar, por não dar o tempo, às vezes a gente quer passar por cima, pegar tudo e às vezes a gente não consegue, né? Deus 13. Mateus 16, 13. Se nós olharmos, acho que é Lucas, João 42, Jesus já se manifesta, né? Ou manifesta a palavra sobre a pessoa de Pedro, né? Mas vamos falar o que está escrito aqui. Chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: que dizeis os homens ser o filho do homem? Fez uma pergunta a eles, né? Aqueles que ali estavam. E eles disseram: uns, João Batista, né, daqueles discípulos que ali estavam, daqueles que estavam mais perto de Jesus. Jesus chegou perto deles e falou assim: o que os homens, né? Como um legislador, né, que vive no meio das pessoas e ouve as suas necessidades, aquilo que eles falam, né? Deus perguntou: o que dizem de mim aos discípulos? E aí então nós vamos ver aqui uma coisa interessante, como o homem natural tem discernimento do Espírito, das coisas de Deus, né? Então ele diz assim: e eles disseram, um João Batista, e outro Elias, outro Jeremias, e outro dos profetas. E disse-lhe: e vós, o que dizeis que eu sou? Jesus faz duas perguntas bem diferenciadas: o que as pessoas dizem de mim e o que vocês veem, né? Então os que estavam fora, aqueles que estavam ao derredor de Cristo, diziam que ele era profeta, Jeremias, Elias, né? Mas eu disse: tudo bem, mas o que vocês dizem? O que vocês veem? Então Pedro se levanta, né? E diz assim: Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho de Deus, né? Você vê que aqueles que estavam mais perto, e aí Pedro é a voz daqueles 12 homens. Eu acredito que Pedro se tornou a voz, né? Mas não de si mesmo. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, olha. E Jesus respondeu e disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus, né? O céu se revelou através de Pedro. Pedro ali nada mais foi do que um instrumento do Espírito Santo, né? O Espírito de Deus, ele quer agir em nós dessa maneira, mas quer ter essa liberdade de usar a minha vida e a tua vida segundo a vontade de Deus, né? Então Jesus diz: Pedro, não foi a carne, quer dizer, não foi o homem natural, porque nós temos o homem natural e o homem espiritual em nós. A Bíblia diz isso, né? E nós precisamos entender, discernir isso, para que a vontade soberana de Deus sobressaia em nós, que ela tenha mais visibilidade do que o homem natural, irmãos, né? Porque é visível que nós temos uma vida nesta terra que é o visível, e esse visível também tem força, também tem querer, né? Que muitas vezes domina o espírito.
Então a palavra do Senhor diz através de Jesus assim: ó Pedro, bem-aventurado tu és, Pedro, que esse momento encontrou os céus uma oportunidade em você para te usar como testemunho para o mundo. E é isso que vai fazer a diferença, irmão. Quando Deus, os céus, o Espírito Santo encontra em mim e você a oportunidade de revelar a vontade de Deus. Deus usou a serva dele de profecia hoje. É o céu se revelando a nós, irmão. É Deus encontrando uma oportunidade de usar você, eu e nós, em favor do seu reino na terra. Manifestar que Deus é vivo e vive, e que habita no meio dos homens. E é esse revelar que faz a diferença para o mundo. Se vós sois luz, e fosse colocado sobre o monte, então a vossa luz tem que iluminar o mundo, as trevas, né? Então Jesus disse assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Você foi um instrumento de Deus. Ô Jonas, Pedro, você foi um instrumento do Espírito Santo, que pode revelar ao mundo que realmente eu sou. Pode ser que naquele momento ficou oculto àqueles que estavam ao derredor, mas para nós hoje está manifesto. Naqueles dias Jesus se revelou àqueles homens como o verdadeiro Filho de Deus, né? Então no versículo de número 12, 18 diz assim: porque também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja, né? Contra a igreja, irmão. A igreja somos todos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Quando a Bíblia diz que sobre a igreja o inferno não prevalece, porque desde o dia que Jesus subiu no madeiro e o diabo achou que ali terminaria, a igreja vem triunfando, irmãos. De anos, séculos, a igreja vem triunfando. Pode muitos homens ter caído no meio do caminho, pode ter muitos homens trazido descrédito ao Evangelho, mas a obra do Senhor, a igreja do Senhor, ela permanece caminhando. No passar dos anos, no passar dos séculos, Deus tem levantado homens e mulheres, escrito o seu nome no livro da vida, passaram por este mundo, deram a sua vida, dormiram no Senhor, e estão esperando o dia que a igreja do Senhor vai se manifestar no reino do Pai. O diabo não pôde parar, irmãos, e não vai parar. A igreja pode enfraquecer, muitas vidas podem sair fora do propósito de Deus, cumprir aquilo que a Bíblia diz, mas a igreja do Senhor é triunfante. Glória a Deus. A igreja do Senhor é triunfante, irmão. Não importa o quanto o diabo possa lamear, mas no meio de tudo isso, Deus ainda suscita homens, Deus ainda levanta mulheres verdadeiras para o reino dele. E isso o diabo jamais vai poder reter, irmãos. Jamais o diabo vai poder reter a igreja do Senhor. Glória a Deus. Nós podemos dizer que há muita divergência na obra, há muita divergência no reino dos homens, mas de Deus não. Há divergência no reino dos homens, irmãos, mas no reino de Deus ela continua a verdade única e perfeita. Ela não muda. E ninguém pode mudar isso, nem o diabo, nem os homens. Glória a Deus. A divergência na maneira de pensamentos, a divergência em atitudes tomadas pessoalmente, porque a carne, ela não profere a verdade de Deus. E quando os homens carnais querem tomar posse do reino, eles trazem um monte de confusão, um monte de divisão. Mas a verdadeira igreja do Senhor vai triunfar, irmãos. E que eu e você possamos estar dentro dessa igreja verdadeira. Isso depende de mim e de você. O quanto eu e você ama a salvação, o quanto eu e você ama a verdade, o quanto eu e você quer andar na palavra verdadeira de Deus, não se deixando ser enganado, não se deixando ser confundido. Porque aquele que procura o Senhor
Não se confunde, irmão. A Bíblia diz que os verdadeiros do Senhor não serão confundidos. Se eu me deixar pela facilidade, se eu me deixar pela minha carne, eu vou viver uma igreja dividida, uma igreja que não é a verdadeira igreja, mas no meio de tudo isso, a verdadeira igreja do Senhor vai triunfar. Porque a Bíblia diz que quando as trombetas tocar nos céus, e o Senhor enviar os seus anjos, só aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro da vida, que lavaram as suas vestes do sangue do Cordeiro, vai subir. Por isso que a Bíblia diz: muitos que serão primeiros serão os derradeiros, e muitos que devem ser os derradeiros serão os primeiros. Muitos estão ouvindo a voz verdadeira do Senhor. E aí Jesus traz esse despertamento em Pedro: ó Pedro, a minha igreja, a verdadeira igreja, ela não vai ser derrotada, ela vai triunfar. Ela vai triunfar. Amém, glória a Deus. Né? Então o Senhor diz assim na sua palavra, no versículo de número, só ler o versículo de número 18, né? Também eu te digo que tu és o Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Deixa eu catar um papelzinho meu que está por aqui, irmão. Ele vai descendo aqui se escondendo, né? Olha só o que a Bíblia diz. Eu já falei aqui de Lucas, né, 1,42, né? Nós não vamos abrir, não. Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Deixa eu deixar aqui só para os irmãos. 2,20. Deixa eu ler o 19. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Né? De quem Jesus estava falando lá em Pedro? Né? Eu vou te usar, Pedro, mas a pedra fundamental sou eu. A pedra estrutural sou eu. Eu vou te usar para começar a igreja. A partir de ti, a igreja ela vai ter visibilidade na terra. Você vai ver isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2, você vai ver isso. Até Jesus subir ao madeiro, ele era o Cristo que andava sobre a terra falando do reino do Pai. Mas através dele ser levado ao madeiro e ressuscitar e deixar um direcionamento, ele se apresenta aos apóstolos, ele se apresenta aos discípulos, ele fala com Pedro, ele fala com os apóstolos, ele diz: agora ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E a Bíblia diz que ali em Jerusalém, numa casa de oração, aonde os discípulos que ouviram a voz do Senhor se reuniram, o Espírito Santo foi derramado, e Pedro sai ali do lado de fora, começa a falar àqueles homens: ei, nós não estamos cheios de vinho não, mas nós somos cheios do Espírito Santo. Naquele dia 3.000 almas se renderam ao reino do Senhor. 3.000 almas levantou as mãos e aceitou Jesus como Salvador, e ali a igreja foi estabelecida, irmãos. E ali a igreja começou uma caminhada que permanece até hoje. Vidas que ouvem a palavra e aceitam Jesus, vidas que ouvem o Evangelho e deixam o seu nome ser escrito no livro da vida. Esse é o princípio da caminhada, né? Então aqui a palavra do Senhor diz em Efésios, olha, Paulo escrevendo diz, olha, no versículo 20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos, que é o ensinamento da palavra, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Olha só, irmãos, se eu e você, e aí está falando de mim e de você, homens, mulheres, né? Versículo de número 21, o qual todo edifício bem ajustado. Quer dizer, eu não posso andar folgado, não. Eu não posso andar entre dois pensamentos. Eu não posso andar em dois homens, dois meus kits, um espiritual e um carnal, né?
Se eu pegar aquela porta ali, um tempo atrás eu tinha que trocar o pino de cima dela, porque ele foi folgando, né? Foi folgando, qualquer hora essa porta vai cair, ela começa a riar e raspar no chão, né? Aí Yasmin falou esse dia da porta lá que está incomodando ela. A abraçadeira folgou, não está bem justinha, a porta anda fazendo o quê? Assim somos nós, irmãos. Se não estivermos bem ajustados, quando abrimos a boca, o nosso barulho não é bem ouvido, não é agradável. Aleluia. Então diz assim, olha, versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Eu só posso ser santo se eu estiver naquele que é santo. Não tem como eu ser santo longe de Jesus, irmão. Não tem como eu ser luz fora da luz. Não tem como eu ser verdade fora da verdade. Não tem como eu ser um crente verdadeiro e viver em dois caminhos. Eu sirvo um, sirvo o outro. É isso que a palavra do Senhor quer dizer aqui. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Deus habita em nós, não o Deus Pai, mas o Deus Espírito Santo habita em nós. Para isso ele foi enviado. E para que ele viva em nós precisamos ser isso que a palavra de Deus diz aqui, olha. Um edifício bem ajustado em Cristo. Deus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. O que é a palavra de Deus estar em nós, irmãos? É as nossas condutas, as nossas atitudes, os nossos posicionamentos, ser a palavra de Deus em nós. Às vezes eu fico olhando para certas coisas naturais da vida, materiais da vida, e vejo como nós, às vezes, para o mundo, nós nos submetemos às autoridades humanas, mas quando se diz respeito às autoridades espirituais, nós queremos ter duas maneiras, dois pensamentos. Você entra numa empresa que tem uma conduta, regra e doutrina, para você viver para você disputar, para você ter o seu salário, para você não ser mandado embora, você tem que sujeitar aquilo que a autoridade daquela empresa colocou em ponto final. Ou você obedece, ou você está fora. O reino de Deus é mais difícil, o reino de Deus é mais complicado, irmão, porque você pode sair do emprego hoje aqui e arrumar outro, mas não existe dois céus. Não existe dois céus, irmão. Ou você aceita as regras de Deus, ou você vai viver no outro reino. Então, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Se eu não estiver bem ajustado com Cristo, porque Cristo se ajustou com Deus. Ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade do meu Pai que me enviou. E lá na frente diz: Pai, agora glorifica o teu filho, como eu glorifiquei, irmão. Como é que um homem pode falar isso a Deus e o reino, os céus vão descer a ele, se ele não estivesse falando a verdade? Ele diz: Pai, glorifica o teu filho, porque eu glorifiquei o teu nome diante dos homens. Eu manifestei aos homens a tua verdade. Ele não só falou, ele viveu aquilo. E se nós queremos estar ajustado, temos que viver essa verdade, irmãos. Temos que viver essa verdade, né? Então diz assim no versículo de número 22, né? No qual também vós juntamente sois edificados. Para que Deus nos edificou? Para que Deus nos deu vida, irmãos? Para que o Espírito de Deus possa habitar em nós, possa viver em nós, né? Vamos voltar lá? Eu tenho ainda 6 minutos para nós podermos ensinar.
Queria falar de Amós também, mas não vai dar tempo de falar de Amós, né? Versículo de número 19. Versículo de número 19. E eu te darei a chave do reino, e tudo aquilo que ligares na terra será ligado, e tudo que desligares na terra será desligado do céu. A Bíblia fala aqui de autoridade dada à igreja. Autoridade, essa chave aqui não é você falar que Pedro foi dado a ele uma chave, quando Pedro morreu tudo acabou, não, irmão. Essa chave que Deus fala aqui a Pedro é a autoridade colocada sobre a igreja do Senhor, a autoridade colocada sobre o altar do Senhor. Porque às vezes diz assim: Pedro, tudo que tu ligares na terra, se você for pregar o Evangelho e alguém aceitar Jesus, e você orar, os seus pecados serão perdoados, o seu nome será escrito no livro. Vamos falar de outra autoridade dada a Pedro, ou a igreja do Senhor. Ananias e Safira chegam diante do altar, fizeram um propósito com Deus, ofertaram a Deus um voto. Ali não fala de dízimo, ali não fala de oferta, ali fala de um voto. Porque naqueles dias a igreja, o povo estava passando miséria, sofrendo com fome, necessidade. É aqueles que tinham o amor crescendo tanto no coração deles, que aqueles que tinham 2 propriedades se dispunham a vender uma e pôr o seu dinheiro aos pés dos apóstolos, para que eles vão falar nos dias de hoje: vai, comprasse uma cesta básica e dasse para quem estava passando fome. Era esse o propósito, irmão. Ananias e Safira então vai lá e vende a propriedade. Quando eles pegam o dinheiro, o seu coração se encheu com aquela riqueza nas mãos. E o voto que eles fizeram a Deus e não aos homens, quando chega aquele homem diante de Pedro, e o Espírito de Deus revela a Pedro: Pedro, o senhor agora está mentindo, porque ele fez um voto a mim e está cumprindo. Aleluia. Pedro, então, o Espírito de Deus, irmãos, deu uma oportunidade para Pedro mudar para aquele homem mudar, para aquele homem mudar o seu posicionamento diante de Deus. Hoje Deus nos dá a oportunidade de mudar os nossos posicionamentos, irmão, e olhar para dentro de nós através da visão do Espírito Santo, e aquilo que não é o certo ser mudado. Pedro olha para Ananias e diz: Ananias, você vendeu por isso, vendeu. Tem certeza? Você não quer mudar o teu depoimento? Você não quer mudar o teu posicionamento? Olha, foi por isso mesmo? Foi. Porque pecastes mentindo ao Espírito Santo, aí está o pé dos homens que te levarão ao Senhor. Autoridade dada à igreja, irmãos. Autoridade dada ao altar. Autoridade dada ao povo de Deus, aqueles que andam na luz, como na luz ele está. Às vezes tem pessoas que saem totalmente torto, irmão, porque levantam o seu calcanhar contra a igreja do Senhor, começa a pagar um preço caro, porque mente ao Espírito Santo e não a Deus, irmão. Não minta ao Espírito Santo, não minta, irmão. Porque você pode mentir para mim, eu sou homem. Você pode falar para mim algo, que o teu coração não está fazendo a verdade, mas o Espírito de Deus não tem como enganar. O Espírito de Deus não tem. Olha o que diz, 18 de Mateus. Só tenho 3 minutos. Vamos ler do 15 em diante. Olha, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Tão difícil isso, né, irmão? Alguém fere você assim, em vez de você ficar só entre você e o irmão, você conta para o marido, você conta para o filho, aí você conta para o irmão da igreja, para o porteiro, aí você conta para aquela irmã pelo WhatsApp, aí você chega lá e derrama tudo no ouvido daquele irmão, tudo aquilo que você viu de errado. Então ele diz assim: olha, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste teu irmão.
16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Né? Aquele irmão não parou, não quer mudar, não quer deixar de falar mal, não quer deixar de levantar a falta de testemunho. Então você leva o único testemunho e repreende ele. Mas se ele não te ouvir, e se não os escutar, diz a igreja. Aí então a liderança, o pastor da igreja deve saber do assunto, do problema que está acontecendo. Se também não escutar a igreja, considera como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordar na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes perdoará meu irmão contra mim? Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Às vezes a primeira vez que o irmão pisa no nosso calcanhar, né, irmão? A gente já põe fogo na seara dos filisteus, né? Não dá nem tempo de o irmão pedir perdão para o Senhor, você já pôs fogo, já falou para todo mundo, já contou para todo mundo, já manifestou a falha do irmão para todo mundo. O primeiro ato depois de alguém que peca, irmão, é o perdão. E o perdão é esquecimento. O próprio Deus nos dá a revelação disso. Perdoa os vossos pecados, lanço para trás de mim, não me lembrarei mais deles. Uma coisa que me chamou a atenção aqui para eu encerrar, porque agora eu estou atrasado um minuto, só lendo aqui para nós podermos terminar. Olha, versículo 20, 16 de Mateus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principados sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. A Bíblia diz lá em Amós que fará Deus alguma coisa na terra sem antes manifestar os seus. Então Jesus, antes de ir ser levado, ele diz: olha, as próprias autoridades judias, judeus, israelenses de Israel vão pôr a mão sobre mim, vão me ferir, vão me levar à madeira, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas essa revelação do reino, irmãos, ela não parou só ali. Hoje ainda Deus quer revelar a nós as coisas que hão de acontecer, seja na minha vida, seja na vida do irmão, seja na igreja, seja no mundo em que vivemos. O problema é se nós queremos ouvir. O problema é se nós queremos nos colocar nessa posição na brecha para ser esse instrumento na mão de Deus, Então aqui no versículo de número 22, Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Veja, quando o homem não é espiritual, irmãos, que só Deus o usa, vamos dizer aqui, vamos colocar aqui mais ou menos assim, como Deus usou a jumenta, Pedro estava mais ou menos nessa situação. Em um momento ele foi um instrumento de Deus, mas ele ainda não era um homem espiritual, ele ainda era um homem natural. Então naquele momento Deus diz assim: Pedro, não foi você que revelou, mas o reino de Deus usou a tua boca para se revelar. Ali fica muito claro que Pedro ainda não era um homem espiritual, ele era um homem natural. Tão natural que agora o diabo encontra na boca dele a oportunidade de usar ele. Por isso Jesus diz assim que uma fonte, irmãos, ela não pode dar duas águas. Ou ela dá água doce ou ela dá água salgada. Uma árvore não pode dar dois frutos. Ou ela dá um ou ela dá o outro.
falar de algo aqui, não vou deixar para outro dia, você vai dar muita polêmica, né? Vai dar muita polêmica. Versículo de número 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha só, quantas vezes a nossa boca fala de coisas, irmãos, que não deveria falar. Quantas vezes a nossa atitude contra os nossos irmãos não vem dos céus. Quantas vezes a tua ira manifesta que naquele momento o Espírito de Deus não tem domínio sobre você. Olha, me dá só mais 2 minutinhos, por favor. Romanos, capítulo 8, versículo 7. Deixa eu ler do versículo 5 em diante, olha. Porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é. Porque se você ter no sentido de dominar, controlar, conduzir, te ensinar, se você tem o Espírito de Deus, o homem natural vai morrer, o homem carnal vai morrer. Mas se você não tem, aí é onde a palavra de Deus, se o Espírito de Deus não tem esse controle em você, então você não é dele. É dura essa palavra, né? É dura? Porque às vezes nós somos batizados com o Espírito Santo, falamos em línguas, mas o homem carnal não morre. O homem carnal continua vivo. A Bíblia diz que Pedro, por todas essas dificuldades que ele passou, a Bíblia diz que ele se converteu e foi transformado. E o Espírito do Senhor teve domínio sobre ele, a ponto de Jesus profetizar, diz: olha Pedro, hoje você é moço, você é homem forte, você faz, você vem, você quer quebrar, você quer, mas vai chegar o dia que pegarão você pela mão como um cordeirinho mudo e te levarão para onde você não quer. Jesus já estava revelando de que morte Pedro iria morrer. O transformar de Pedro foi tão profundo, tão forte, que Pedro foi levado ao sacrifício, não da mesma maneira de Cristo, e ele não morreu, não gemeu. Se você for ver a história, você vê que muitas vezes Pedro correu, Pedro se escondeu. Quando ele foi perseguido, queriam pegar ele, ele se escondeu. Mas chegou uma hora que ele foi transformado, ele se viu necessitado de ser um homem espiritual. A Bíblia diz que a palavra que Jesus disse dele se cumpriu. Pegaram nele, como pegaram Pedro, Paulo, não estou falando dessa maneira assim, mas é como pegaram Paulo, colocaram numa prisão, e Paulo falou assim: não, fica tranquilo, eu estou pronto a morrer por amor de Cristo. Você vai ver escrevendo a Timóteo sobre isso. Eu sou oferecido como um cordeiro ao sacrifício. Não vou fugir disso. Não vou gemer. Não vou amaldiçoar. Se é isso que Deus quer para mim, seja glorificado o nome dele. Estou usando algumas palavras minhas, mas vocês poderem entender o que Paulo está dizendo. E Jesus fala de Pedro, um homem que, ao mesmo tempo que os céus usou, o diabo usou. Mas a Bíblia diz que quando Jesus encontra com ele, antes de Jesus voltar ao céu, diz: Pedro, tu me amas. Ele disse: eu te amo, Senhor. E ali a palavra de Deus diz que Pedro teve que confessar de 3 maneiras diferentes, quebrar todo o vínculo do homem carnal, para que quando ele fosse batizado com o Espírito Santo, ele pudesse caminhar para uma transformação, deixar de ser um homem rude, um homem que ganhava tudo na força do braço e da língua, né? Para ser agora um homem conduzido pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que o melhor é o final do que o começo. Porque o começo você pode começar num homem natural, mas se o teu final for um homem espiritual, é a igreja do Senhor vencendo, aonde nenhuma arma do diabo prosperará contra a igreja do Senhor. Fiquemos de pé.
Pai, queremos te agradecer por esta manhã, pela oportunidade de estar na casa do Senhor e ter ouvido a tua palavra, Pai. Nos conduz, Pai, a este homem espiritual que o Senhor espera de cada um de nós. Nos dá, Senhor, a mente de Cristo, Pai, uma mente de sabedoria, aonde a tua vontade, Senhor, nos leve, Senhor, a cumprir a tua vontade. E não andamos como homens naturais, Pai, mas agora como instrumento, como vaso, meu Deus, como templos do Espírito Santo, Pai. Nos ajuda nessa caminhada, Senhor, para que quando as trombetas tocar, nós possamos, meu Deus, ó Senhor, subir ao reino do Senhor, Pai. Guarda a tua igreja, abençoa os teus servos, aqueles que nos ouvem através da internet, sejam abençoados também por essa palavra, Pai. Ó Deus, nós oramos e colocamos nas tuas mãos. Também aqueles que vão entregar neste momento o seu jejum, a sua consagração, recebe. Aqueles que vão adiante, Pai, seja com os teus servos. Assim nós oramos em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, desde agora e para sempre. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Podemos